Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão. Então, nesta segunda aula falando sobre prisma, a gente vai estar falando de um prisma mais que especial, o paralelepípedo retângulo, amigão. Cara, se você pensar em fazer prova do Enem, não tem, olha aqui, ó, leia os meus lábios, não tem prova do Enem sem esse camaradinho aqui. Então, você precisa levar para a prova todos os cálculos possíveis que pode pedir para você acerca desse camaradinho aqui. Só lembrando de uma coisa, quando a gente fala de um paralelepípedo retângulo, ele continua sendo um prisma. Ou seja, a gente vai ter aqui as nossas bases sendo paralelas, tudo bonitinho, teremos esses polígonos aqui sendo congruentes, teremos a sua lateral correspondente ao quê? Correspondente a paralelogramos. Lembrando, ele tem que colocar essa expressão retângulo para dizer que essa figura é toda formada por retângulos. Então, essa expressão aqui, ó, é extremamente necessária. Se você não tiver essa expressão retângulo, aí vai ser exatamente da forma como eu coloquei para vocês. A figura vai ser formada por paralelogramos na sua lateral. Tudo bem? Ficou clara essa ideia? Então, omitiu isso aqui, são paralelogramos. Agora, se ele não te deu recurso para você responder, a questão tem que ser anulada. Tem que ser anulada. Ficou claro isso? Você vai perceber que em toda a prova do Enem, ele coloca essa expressão aqui para você. Tudo bem? Então, tem que ter essa expressão, tem que ter essa palavra retângulo para dizer que essa figura vai ser realmente toda bonitinha, formado por retângulos. Para quem vive em cidade do interior, por sinal, você tem essa figura aqui. Ela é muito perceptível no asfalto. Ela é toda formada, como é que é o nome mesmo desse camarada? Paralelepípedo. Ou seja, esse camaradinho que aparece pra gente. Apesar que é todo deformado, né? Mas enfim. Agora, quais são as principais medidas que eu tenho que levar desse camarada aqui? Amigão, o que trabalhamos na aula passada? As principais perguntas giram em torno de calcular o quê? Área da base, área lateral, área total e volume. Então vamos aqui para o que seria a área da base desse camaradinha. Lembrando que AB equivale à área da base aqui pra gente. Ficou claro isso? Bem, perceba que a nossa base ela é formada por um retângulo, onde esse camarada vai possuir comprimento A e largura B. Amigão, como você calcula a área de qualquer retângulo? Como base vezes altura. Ou seja, pegaremos a medida A e multiplicaremos pela medida B. Ponto, não tem mistério. Isso daqui é tudo retângulo, cara. Você vai ter ângulos de 90 graus aqui no chão, ó. Aqui nessa base. Ali você vai ter ângulo de 90 graus. Aqui você vai ter ângulo de 90 graus. Aqui você vai ter ângulo de 90 graus. E aqui embaixo você vai ter ângulo de 90 graus. Tudo ângulo de 90 graus aqui, ó. Ficou clara essa ideia? Sempre ângulo de 90 graus. A mesma coisa nesse camarada aqui, ó, que está em pé. Você também vai ter aqui, ó, ângulos de 90 graus. Tá aqui, ângulo de 90, ângulo de 90, ângulo de 90 e finalmente aqui, ângulo de 90. Percebeu? Sempre vários ângulos de 90 graus aqui aparecendo pra gente. E olha que bacana, já que isso daqui tudo é retângulo, cara, com certeza então, você sempre vai ter grupos de arestas que serão iguais. Olha aqui, ó. Todas essas arestas terão a mesma medida A. Se é retângulo, os lados opostos são iguais. Se é retângulo, os lados opostos são iguais. Se é retângulo, os lados opostos são iguais. A mesma coisa ocorre com essas arestas menores. Todas elas terão essa medida B. Então, vou representar por cabelinhos aqui, ó. 2 cabelinhos, medida B. 3 cabelinhos, medida A. Só para não ficar muito cheia, né, essa figura aqui que está aparecendo pra gente. Pronto. E, finalmente, um cabelinho, quem tem medida C. Para reforçar essa ideia
dessa congruência de medidas aqui que aparece para a gente. Ângulos de 90 graus, eu acho que eu já coloquei o suficiente aqui para a gente. Agora, apesar de não ser muito usual isso daqui, mas não tem problema, a gente pode ver por uma questão de visual. É o quê? Cálculo da área lateral desse camarada. É a soma das áreas dos retângulos que compõem a lateral dessa figura. Veja, por exemplo, que esse retângulo do seu lado direito é calculado como base vezes altura, B vezes C. Então aqui está, B vezes C. Mas perceba que esse B vezes C, que é esse retângulo, ele aparece duas vezes, que é o retângulo do lado esquerdo e o retângulo do lado direito. Então você tem a liberdade de multiplicar esse resultado por 2. Agora, para ficar bacana, o que a gente ainda vai ter aqui? A gente ainda tem que fazer a soma dessa área da frente com a área que está no fundo. Perceba que a área da frente é dada pela área desse retângulo aqui, que é A vezes C. Mas como a área da frente é exatamente igual à área de trás, então teremos duas vezes esse produto A vezes C. Pronto, esse daqui corresponde à área lateral dessa nossa figura. Agora, o que seria a área total desse nosso paralelepípedo? A área total, amigão, é a soma de todas essas áreas. Bem, perceba que a área lateral ela já está toda completinha aqui pra gente, como sendo 2 vezes BC, que corresponde aos retângulos das laterais, mais 2 vezes AC, que corresponde aos retângulos da frente e de trás, e para finalizar teremos aqui 2 vezes AB, que é o retângulo de cima e de baixo. Aqui está, 2 vezes AB. Então, fazendo toda essa soma de 2BC mais 2AC mais 2AB, temos a área total dessa figura. Te pergunto, precisa decorar essa fórmula? Cara, não precisa. Você só precisa entender que é a soma das áreas de todos esses retângulos. Retângulo de baixo aparece 2 vezes, 2AB. Retângulo da esquerda e direita aparece 2 vezes, mais 2BC. Da frente e de trás, 2 vezes, 2 vezes AC. Soma isso tudo, temos a nossa área total. Não tem mistério. Agora, vamos para um cálculo importantíssimo dentro da nossa geometria espacial. É o cálculo do volume desses camaradinhos aqui. Agora, como a gente faz para calcular o volume dessa figura? Como já comentamos, volume é dado pela área da base vezes altura. Mas a área da base não equivale a AB? Basta multiplicar por C, que equivale à altura desse camarada. Lembre-se que quando você tem um prisma reto, a altura já corresponde à aresta lateral. Então significa que o volume desse camarada equivale a ABC. Pronto, fechou. Então toda vez que você quiser calcular o volume de um paralelepípedo, basta você lembrar disso daqui, ó. Ou seja, calcule comprimento vezes largura vezes altura. Acabou. É comprimento vezes largura vezes altura. Então lembre-se dessa regrinha e você vai ter o volume desse camarada. Agora, tem uma outra medida que também é importante aqui pra gente, que ela é mais específica para esse paralelepípedo retângulo. É quando o camarada pede para você calcular o tamanho da diagonal do paralelepípedo. Perceba, quando a gente teve a nossa aula de poliedros, que esses camaradas, isso aqui continua sendo um poliedro, viu? Não mudou. Por isso que a gente acaba puxando todas as propriedades que vimos lá. Beleza. Sendo esse camarada um poliedro, nós temos 2 tipos de diagonais. Temos a diagonal da face e a diagonal do paralelepípedo. Então, a diagonal do paralelepípedo, a diagonal do poliedro, equivale ao quê? Aquela diagonal que atravessa a figura sem passar pelas suas faces. Ou seja, então a diagonal desse camarada, por exemplo, corresponde a essa daqui, ó, que vai sair desse vértice de cima e vai chegar até o vértice embaixo do outro lado dessa figura. Você consegue perceber que essa diagonal que eu acabei de desenhar aqui,
É uma diagonal que atravessa o prisma, sai do vérticezinho lá de cima, chega no vértice de baixo do outro lado dessa figura. Percebeu isso? Olha aqui. Se eu tivesse ligado daqui para cá, isso é a diagonal da face, que passa por esse retângulo. Se eu tivesse puxado daqui para cá, também é diagonal da face, é do retângulo lá de trás. Agora, quando a gente sai de um plano para outro, então o que a gente tem? A gente tem a diagonal do paralelepípedo. Que é uma coisa muito visual. Provavelmente você está dentro de uma sala que tem um formato de um paralelepípedo. Por exemplo, se eu amarrasse bem ali uma corda e eu pegasse, esticasse essa roda e grudasse no rodapé, ali embaixo, bem no rodapé, você concorda comigo que eu teria uma corda atravessando aqui a sala? Aqui, ó, analisa pelo meu braço, olha. Essa corda, ela não estaria atravessando a sala todinha? Isso daqui é a diagonal de um paralelepípedo. Agora, olha a diferença. E se eu amarrasse a corda ali e amarrasse a corda ali? Você concorda comigo que agora essa diagonal formada pelos meus braços, ela está no quadro? Ela está no plano do quadro? Então seria diagonal da face. Tudo bem? Agora, como a gente faz para calcular essa diagonal, que eu chamarei de Dzão? Importante a gente saber essa medida. Para isso, precisaremos aqui de um suporte, que é essa diagonal que aparece aqui para a gente, a face. Aqui está. Perceba que essa diagonal da face, que eu vou chamar de Dzinho, juntamente com essa aresta e juntamente com essa diagonal do paralelepípedo, elas formam aqui para a gente um triângulo retângulo. Você consegue enxergar isso? Que temos um triângulo retângulo sendo formado bem aqui. Deixa eu tentar destacar isso aqui para você, ó. Nós temos aqui, ó, esse triângulo retângulo aqui, ó. Pronto. Veja se agora está mais visual. Nós temos esse triângulo retângulo sendo formado. E lembre-se que aqui nós temos a medida Czinho, que corresponde a essa aresta lateral, olha, todas essas que são em pezinhas. Agora eu te pergunto, como a gente faz para calcular essa diagonal aqui, Dzinho, que aparece nessa faixa de baixo? Bem, lembrando que aqui eu também tenho um triângulo retângulo, onde esse cateto é B e esse cateto é A, eu consigo calcular essa hipotenusa que eu chamo de Dzinho. Então teremos aqui que Dzinho ao quadrado, que é a diagonal daquela face, equivale à soma dos quadrados das arestas. A quadrado mais B quadrado, que são essas que estão aqui embaixo, pelo Teorema de Pitágoras. Deixa assim. Agora, a partir desse camarada, com essa mesma ideia, calcule para mim agora a diagonal do paralelepípedo. Eu sei que a diagonal ao quadrado desse paralelepípedo, pelo Teorema de Pitágoras, equivale a Dzinho ao quadrado, que é aquele cateto que está ali como diagonal, mais Czinho ao quadrado, correspondendo a essa aresta lateral. Agora, quem é Dzinho ao quadrado? Dzinho ao quadrado equivale a A quadrado mais B quadrado. Podemos substituir ali. Com isso, teremos aqui que a diagonal ao quadrado desse paralelepípedo é igual à soma dos quadrados das três arestas. A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Percebeu que bacana? Então, para você calcular a diagonal desse paralelepípedo ao quadrado, basta fazer a soma dos quadrados das arestas. Aí, óbvio, se está ao quadrado, você passa para o outro lado o quê? Raiz. Então, faz a soma dos quadrados das arestas e depois tira a raiz. Pergunta, tem uma necessidade muito grande de decorar essa fórmula? Não, amigão. Aqui o que a gente fez foi aplicar dois teoremas de Pitágoras para chegarmos a esse camarada. Então, basta você lembrar do teorema de Pitágoras e vai ficar muito fácil você calcular essa medida que está aparecendo aqui para a gente
desse triângulo retângulo. Ficou claro isso, beleza? Cara, isso é tudo que você precisa saber em relação a paralelepípedo. Agora, para fecharmos as nossas ideias de prisma, basta a gente falar sobre o cubo, porém na próxima videoaula, beleza, amigão? Então, forte abraço, te aguardo na próxima aula.